Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar com você que é cristão. Principalmente com você que é cristão e acha que crente não pode fazer nada. Tá, vamos conversar sobre isso porque o assunto hoje é sério. Eu sou uma pessoa cristã e eu também me preocupo com a linha tênue entre saber que Deus me ama de graça, eu tenho a graça de Deus, e relaxar porque eu tenho a graça de Deus. Tipo, Deus conhece meu coração, isso é maravilhoso, mas Deus conhece meu coração também é uma armadilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não é tão fanático e cabeça dura, mas também não é relaxado. Existe sim um equilíbrio sobre tudo, sobre todas essas coisas que a gente tem que usar como ser humano. Primeiro, dinheiro. Puxa vida, gente! O dinheiro é a raiz de todo mal, no sentido de você amar tanto ele que você coloca ele acima dos seus princípios, por exemplo, se prostituir por dinheiro. O tráfico humano é pelo quê? Pelo dinheiro. Então as pessoas sequestram um humano, vende esse humano por aí, não quer saber o que vai acontecer da vida dele por conta de dinheiro. A gente rouba por conta de dinheiro, a gente tem aí os políticos que praticamente acabam com a vida de milhares e milhares, tanto na educação, quanto na comida, quanto com tudo. Por quê? Porque eles roubam nosso dinheiro. Então, esse é o jeito mal de se ganhar dinheiro, mas o dinheiro, ele é uma ferramenta para você viver bem. Deus sabe que você precisa muito de estudar, ir para o seu trabalho, de comer, de pagar seu aluguel. Ele te pôs nesse mundo que o sistema depende do dinheiro. Então, quando Jesus disse: "É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha", ele do que o rico entrar no reino dos céus, logo em seguida falaram: então o que que a gente vai fazer?" Ele falou: "Calma, né? Para o homem nem tudo é possível, mas para Deus todas as coisas são possíveis." Ou seja, para Deus é possível sim que o camelo passe pelo buraco de uma agulha. Além do mais, a gente já viu que não se trata de uma agulha de costura, apesar de, na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que é a que eu estava acostumada a ler, tá escrito agulha de costura, tem a palavra costura ali, o que já me remete a uma agulha de costura. Mas não era a agulha, era o fundo do portão da cidade e o camelo passava sim por lá. Era difícil, mas ele passava. Então, é possível até em questões humanas. E tem mais. Jesus. Eu tenho que me. Eu tenho que me. Como é que fala? Segurar, não. Tenho que me. Vou manter a postura aqui para não ficar estressada. Porque é muito difícil você ouvir uma música mundana e ficar ouvindo as pessoas fazendo videozinho aí bonitinho pro YouTube, pro Shorts do Instagram. Coloca uma música de piano atrás, uma música emocional sad ou emocional piano, para passar um ar de sabedoria para as coisas que ele tá falando e falar que você não pode fazer amizade com as coisas que não é de Deus e todo mundo tá lá aplaudindo e chorando e amém. Só que não é. Bíblica mente. Os textos lá tá falando: "Não useis plenamente o mundo". Tem outro texto que fala assim: "Olha, se eu falar pra vocês não fazerem amizade com os publicanos, com as prostitutas, com quem rouba, vocês vão ter que sair do mundo, né, não é assim". Então, vamos lá, vamos falar só dos irmãos, né. Quem for irmão e ainda assim fizer essas coisas, você não tenha contato com ele. Outro texto lá, agora você vai pasmar, porque você lê a Bíblia há 30 anos e não conseguiu ainda prestar atenção que tá lá, mas Jesus falou pra gente fazer amizade com pessoas injustas. Isso mesmo, teve uma parábola de um homem que ele dirigia uma casa, ele era lá administrador da casa e ele estava fazendo caixa 2 lá, roubando o seu patrão, e o patrão falou assim: "Você tá demitido". E o patrão demitiu ele e ele foi lá rapidamente, foi em todas as casas e falou: "Ó, quanto que você deve? Deve 100? Pega seu contrato rapidão, vai".
agora você deve 80, vou assinar que você deve 80. Então ele foi lá fazendo amizade com todo mundo, porque ele sabia que ele ia sair daquela casa, então ele queria ter uma amizade com alguém para alguém acolher ele nas próximas casas. E surpreendentemente, o patrão dele não achou ruim. O patrão falou assim: esperto ele foi, né? Foi um FDP, mas foi esperto. E aí Jesus fala pra gente: façam amizades com as coisas injustas, para que quando essas faltarem para vocês, eles te garantam um lugar nas moradas celestiais. Só que moradas celestiais, para mim, parece um erro de tradução bíblica, porque não casa com o contexto ali, né? Se é injusto, não vai faltar nada para você enquanto aqui na terra. Então, o próprio Jesus sabia que a gente tem que se virar mais ou menos quando pode aqui. Como pode aqui. E essa questão de Jesus ter falado: eu não tenho onde deitar a cabeça. Gente, ele estava no ministério viajando de lugar em lugar lá para poder pregar para o máximo de pessoas que ele precisava. Então ele deixou a casa dele, era um peregrino, então ele não tinha casa mesmo, ele só tinha tendas e era isso. E ele não ficava nas melhores pousadas e ele falou aquilo porque era o que estava no coração de quem disse que ia seguir ele. Você pode ver que ele deu várias respostas ali que não condiz. Tipo, o outro falou assim: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu só enterrar meu pai. Ele falou: não, quem colocar o pai acima de mim não é digno de mim. Isso quer dizer que se o seu pai falecer, você não vai no velório dele? Que Deus não quer que você vá no velório do seu pai? Não, a gente tem que filtrar todas as coisas. Então, nós cristãos, nós podemos dançar sim, nós podemos ouvir música sim, podemos assistir filme sim, nós podemos viver, porque a obra de Deus cuidar dos órfãos e viúvas. Então, você tem que amar os seus irmãos, você tem que amar a Deus e você tem que amar os seus irmãos. Eu já gravei um vídeo aqui falando que um sacrifício aceitável para Deus e maravilhoso é o louvor. Você louva a Deus, você faz a sua oração, você faz bem para os seus companheiros, eu ia falar, ia sair muito ruim, eu tô tentando, pros seus irmãos, enfim. E não é tipo: quem é o meu irmão? Já teve uma pessoa que quis dar uma despertinha e perguntou isso pro seu irmão. E aí ele deu o caso do bom samaritano. E tipo, seja você o próximo. Quem é meu próximo? Seja você o próximo. Não importa se o outro não é seu próximo. Você tem que ser o próximo. Você tem que ser o bom samaritano. Não importa quem seja, acho que foi daí que veio o ditado fazer o bem sem olhar quem. Não sei, mas faz sentido. Fazer o bem sem olhar quem. Pode ser até o seu inimigo. Isso é um sacrifício aceitável a Deus. Ficar um tempo contemplando, pensando em Deus, agradecer um pouco, pedir um pouco menos e agradecer mais. Ler um salmo, ler a Bíblia às vezes, todo dia se puder, mas parar para ler um pouco, parar para ouvir um louvor. Não precisa ficar enfiado na igreja para ser o melhor crente. Basta que você julgue menos as pessoas, né? Trate melhor as pessoas, seja um bom cidadão. Em todos os sentidos, você pode sim ouvir uma música, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Inclusive, como eu já falei, queria muito esse testemunho de Jeová e não fiz progresso e nunca ia fazer, porque as coisas que eu não concordo, eu não quero passar pra frente. Isso é uma coisa que eu tenho, tanto que eu tô aqui, ó, abrindo minha boca pra vocês, soltando o verbo e falando a minha opinião. Eu gosto de ter esse tipo de liberdade. E no STJ você não tem liberdade. Ou é isso, não é, cai fora. É basicamente isso. Então, eu não fiz progresso porque eu tinha que pregar e eles usavam um texto de: a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Só que esse texto, a fé sem obras é morta em si mesma, não quer dizer pregar quadradamente ali, ó, você tem que pregar porque essa é a obra. Não, lá tá falando da obra de Rabi a prostituta. Lá tá falando tantos tipos de obras. Você tem a sua própria obra na sua vida. Você é um ser humano único, tá vendo isso daqui? Não é só para dar um like. Isso aqui mostra que você é um ser humano único. Ninguém tem uma digital como você tem. Só você que tem. E um coração, mas o seu coração você não consegue medir. Mas por isso aqui, você consegue medir que você é um ser humano único. Você já imaginou? Os números de telefone, eles não são infinitos. A gente tem que colocar mais um número para poder fazer combinações. As placas de carro tem que ter letra aqui, depois a gente muda as letras. E isso que
um negocinho tão pequenininho, um negocinho de nada, ele é o único seu. Eu acho incrível. Então a sua obra pode ser diferente. Às vezes a sua obra não é nem fazer nada, às vezes a sua obra é aturar uma pessoa chata que tá aí na sua vida, que é meio que a sua provação. Então, se você é um cristão, você vai falar: tá bom, eu não vou pôr ela pra fora. Eu sou maior que isso. Eu me lembro dos textos de Jesus falando: não é para pagar o mal com o mal, é para pagar o mal com o bem. Então, não resistais ao mal. Então, eu não vou resistir a ela. Eu vou continuar ajudando, ou eu vou sustentar, ou é uma pessoa doente, eu vou ajudar com todo amor por Deus, porque eu quero imitar a Deus. Então, sabe, cada pessoa tem um tipo de obra. Espera um pouquinho, por favor. Então, voltei, desculpa. Então, muitas pessoas aprendem que a obra de Deus é ficar lá enfiado dentro da igreja. Mas não é, não é. E é exatamente por isso que Jesus disse: muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, nós não fizemos obras poderosas em seu nome, não expulsamos demônios e tudo mais. E ele vai dizer o quê? Se afasta de mim porque eu não te conheço. É, você passou a vida enfiada dentro da igreja, não adiantou de nada. Então, basicamente, o que vem do seu coração é o que conta. Deus é espírito e ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E ele já disse várias vezes que o nosso corpo é o templo dele também. Então, a gente precisa ter um coração puro e ele vai habitar em nós. O Espírito Santo vai habitar em nós e vai dar a direção que a gente precisa, mas a gente tem que buscar, obviamente. Deus não vai bater na sua porta e ficar correndo atrás de você. Você busca, busca e acharão. Lembra? Busca e me encontrarão. Então, pera. Olha aqui, ó. É que eu esqueço sempre o número que tá, sabe? Mas tá aqui em 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu dê tudo que possuo aos pobres, entregue meu corpo para ser queimado. Você tem noção do tamanho da fé de alguém que é queimado pela crença, pela fé por Jesus? Eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, não importa o que você faça por Deus, pela graça você é salvo, e quando você tiver amor dentro de si, amor por Deus e amor pelo próximo, esse é o caminho correto. O Espírito Santo vai estar com você e vai te ajudar e vai te alertar. Nós temos a nossa consciência, que já é uma bússola moral gigante para você saber dentro de você mesmo o que é o certo e o que é errado, e só de você ter os seus pecados dentro de você e não cometer porque você ama Deus, isso já é um sacrifício extremamente aceitável a Deus, porque você está lutando contra o seu pecado, contra as suas vontades, porque você ama alguém. Isso é incrível. Eu tenho um relacionamento de 21 anos, então se eu ficar sabendo que o meu marido não fez alguma coisa porque eu gosto, por mim, pra me ver bem, pra me ver feliz, eu vou ficar extremamente feliz. Então, acho que Deus é a mesma coisa. Se eu vejo um objeto de valor lá em cima da mesa e eu falo, putz, eu precisava tanto desse dinheiro, mas eu não vou pegar, porque isso não vai agradar a Deus, isso já é um sacrifício, isso já é amor, isso. Fala, filha! Ai, você tá gravando várias vezes demais. Nem, não adiantou nada. Fala. Dia 25, você teve vontade de assistir o episódio 1 da série do Dormir Big tarde não é Brother? comigo. Ah, O Pico Pariu, eu acho que você de uma edição na escola. pois é. Então, eu espero ter ajudado você a mudar, pelo menos um ponto de vista, porque eu acho que o conteúdo cristão ultimamente tá muito duro com as pessoas, ou tá muito sensacionalista, ou tá falando o que você quer. Eu também não gosto disso. Tipo, a pessoa vai falar assim: ai, Deus tá mandando eu te falar hoje que vai trazer uma bênção pra sua vida. Deus tá mandando você orar porque eu sei das suas lutas, porque isso vai acabar. Isso é o que o nosso emocional quer. Isso não é o que a Bíblia promete. Isso é o que eu quero ouvir, o que você quer ouvir. Mas não tem base bíblica.
Pelo contrário, né, Jesus disse: "Quem quiser vir depois de mim, pega a sua cruz e vem", porque não vai ser fácil, porque se fizeram isso comigo, o que que eu vou fazer com vocês? Então, Jesus já avisou que a nossa estadia aqui na terra não ia ser fácil, mas a gente tem um psicológico tão abalado que a gente quer ouvir palavras bonitas. Então, a gente segue esse conteúdo cristão e acaba 2 coisas fazendo: ou a gente fica relaxado, ou a gente fica endurecido demais, ou a gente julga os outros, porque o conteúdo tá falando que se você é crente, você não vai fazer isso ou aquilo, sendo que muitas regras bíblicas têm um contexto para existir, né, tem uma desculpa para aquelas coisas, por exemplo, as mulheres não podem usar trança, isso é demais. Eu posso usar uma trança hoje em dia, talvez antes fosse uma coisa que só as prostitutas usassem. Então, se você usasse trança, as pessoas iam ver você com maus olhos, o que já não tem hoje em dia. Vai saber lá Deus por quê que as mulheres não podiam usar trança, mas isso já acabou, já morreu, nós estamos em outra época. Então, olha aqui, eu tenho tatuagem, não dá pra ver, mas eu tenho algumas, tenho nas costas. Só tem um texto falando de tatuagem e é referente aos mortos. Não façam marcas com vocês, não façam marca em vocês por conta de alguns mortos. E é um texto. Se você for levar o Antigo Testamento à risca, você não vai comer carne de porco, você não vai fazer trança, você não vai, se você é homem, você não vai tirar a barba, você não vai raspar o cabelo. Então, muita coisa a gente não faz porque já não é mais da nossa época. A gente vive num contexto e Deus sabe, e é por isso que a partir do Novo Testamento ali, Jesus só deixou palavras bonitas, e não tem como não seguir o que ele tá falando ali, que é só amar a Deus, amar o próximo, né? Ser perdoador, tudo mais, dar valor pro nosso casamento. Tem muita coisa ali que não é difícil. E que se a gente amar a Deus, a gente consegue, e a gente tem um ajudador que é o Espírito Santo. Então é isso, espero ter ajudado vocês.